Olá, pessoal, seja bem-vindo. Você está com vontade de sair do Brasil? As coisas estão difíceis, politicamente, economicamente, muito complicado, muita confusão. Quer experimentar uma vida nova, uma nova possibilidade em outro país? A Espanha é uma boa pedida. Porém, ainda há muita confusão com relação a como poder aplicar os vistos de procura de trabalho. A desinformação tem causado muita ansiedade nas pessoas. Então, se você está de olho nas oportunidades de trabalho na Espanha, convido você a ficar comigo até o final deste vídeo. Mas antes eu quero pedir para você já se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Ative aí o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você sabe que querem, que precisam tirar o visto de procura de trabalho. Bom, siga-nos também na nossa rede social, no Instagram, conheça nosso site, lá você vai ter informações também dos vistos também para o México, para os Estados Unidos, para o Canadá, enfim. E se você quer tirar dúvida, quer falar conosco, quer contratar os serviços aqui da Vistos e Viagens, entre em contato conosco pelos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. Beleza, pessoal? Então não se esqueça, hein? Não se esqueça. Então, antes mesmo de passarmos adiante, se inscreva no nosso canal. Beleza? Se inscreve aí para você não perder nada, tá? Ativa as notificações também. Então vamos lá. As coisas vão apertando, vão ficando cada vez mais complicadas para o visto de trabalho. Com relação a quem pode aplicar e quem não pode aplicar. Se é válido para brasileiro, se não é válido para brasileiro. Então vamos falar sobre isso logo depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. O que é o visto de procura de trabalho? É conhecido como visado para busqueta de empleo. É uma excelente oportunidade para quem deseja entrar legalmente no país e buscar um emprego qualificado. Então, o visto de procura de trabalho permite que os estrangeiros fiquem legalmente na Espanha por até 12 meses, procurando emprego ou iniciar um projeto de empreendimento pessoal também. Ele é voltado principalmente para pessoas que concluíram o ensino superior na Espanha, né, graduação ou mestrado ou doutorado, ou pessoas que desejam permanecer no país após os estudos, né, com tempo para buscar uma colocação profissional. O prazo de validade, a autorização vai para 12 meses sem prorrogação. Tá? Durante esse tempo, o estrangeiro pode procurar empregos qualificados, né, ou seja, a partir do nível universitário, e buscar autorização de residência para trabalho assim que conseguir uma oferta de emprego. Ok? Então, isso é o visto de procura de trabalho. Quais são os principais requisitos para solicitar o visto de procura de trabalho? Bom, a princípio, ter finalizado os estudos superiores na Espanha, tá? No mínimo, uma graduação. Solicitar o visto antes do vencimento do visto de estudante. Então, tem a possibilidade da pessoa estar estudando lá e ela pode, então, antes de vencer o visto de estudante dela, já pedir um visto de trabalho, de procura de trabalho, tá? Comprovar residência legal no país durante os estudos e apresentar comprovação de meios suficientes sem depender do governo, tá? De subsistência. Então, se ela vai ter a oportunidade de ficar lá durante o período que o visto permite, né? Então, vou voltar aqui para lembrar o pessoal, que permite ficar 12 meses, ela tem que comprovar para o consulado que ela tem condição de se manter durante 12 meses, se ela não conseguir emprego lá, né? Ficar no prazo final e não conseguir emprego. Então, ela tem que comprovar que ela consegue se manter lá, tá? Então, ela tem que ter solicitado, tem que ter finalizado os estudos. Estamos falando, a princípio, de pessoas que têm graduação, estudaram na Espanha ou convalidaram o estudo para lá, tá? Solicitar o visto antes do vencimento,
comprovar residência legal e apresentar comprovação de meios de subsistência. Ter seguro saúde, cobertura privada, né, seguros de viagem, que a gente faz aqui também. E apresentar a documentação exigida para a aplicação do visto. Isso aí é outra questão, eu falo com vocês depois, tá? Então, dentro desses requisitos para o visto, para quem é esse visto? A pergunta que o pessoal quer saber, basicamente, é quem é que pode aplicar esse visto? A princípio, quem estudou na Espanha. Então, esse visto é também chamado de residência por busqueta del empleo. Então, ela se aplica a estrangeiros que concluíram o curso superior em uma universidade espanhola e estão legalmente no país com visto de estudante ou fez a convalidação de um curso superior, tá? Se ele fizer a convalidação, o curso deve ter no mínimo 180 créditos, segundo o SCTS. Então, que geralmente um curso aqui de 3 anos, tá? Brasileiros que não estudaram na Espanha e não têm diploma superior obtido na Universidade Espanhola ou convalidado não pode solicitar o visto de procura de trabalho. Ok? Então, não pode solicitar o visto de procura de trabalho na Espanha. Então, se você não estudou, mas quer trabalhar legalmente, existem outras opções possíveis. Tá? Então, a primeira coisa é essa. Quer trabalhar na Espanha? Primeiro caminho, se você estudou na Espanha, curso superior, graduação, pós-graduação, ou se você estudou no Brasil, mas fez uma convalidação do seu diploma em uma faculdade espanhola. Aí a pergunta é, tá, mas eu não estudei em faculdade espanhola e também não fiz a convalidação, mas eu quero tirar o visto de oferta de trabalho, o visto para trabalhar lá. Quais são as opções? A primeira opção é o visto de trabalho com oferta de emprego formal. E a segunda opção, visto para altamente qualificados, chamam de tarjeta azul. Ou visto de nômade digital, se for aplicável, tá? Ou obter a nacionalidade espanhola, se você for um descendente de espanhol. Então, vamos repetir aqui. Se você pode trabalhar e buscar esse visto se você tem uma oferta de emprego formal na Espanha, ou se você é um profissional altamente qualificado, ou se você é um nômade digital, ou se você é descendente de espanhol. Se você tem oferta formal de emprego, você consegue buscar o trabalho na Espanha? Sim. Esse é o visto chamado de autorização de residência e trabalho por cuenta ajena. Ele permite que um estrangeiro viva e trabalhe na Espanha de forma legal, desde que tenha uma oferta formal de uma empresa espanhola. Quem é que pode solicitar esse visto? Brasileiros ou qualquer estrangeiro que tenha uma oferta de emprego formalizada por uma empresa na Espanha e essa empresa precisa cumprir os requisitos para a vaga. Tá? Ela precisa anunciar a vaga, ela precisa comprovar que não tem profissionais qualificados lá. Além de tudo, quem vai aplicar o visto precisa comprovar experiência ou formação. As pessoas, obviamente, não podem estar irregular na Espanha no momento da pedida, no momento que for pedir o visto. Tá? Quais são os requisitos principais? Primeira coisa, a oferta de trabalho formal registrada pela empresa espanhola junto às autoridades de imigração. Ou seja, é a empresa lá na Espanha que inicia o processo de solicitação de visto para procura de trabalho para quem tem um emprego formal, tá? Quem tem uma oferta formal de emprego. Tem uma empresa lá, precisa de trabalhadores. Ela vai se registrar junto aos órgãos de imigração da Espanha, ok? Ela vai se registrar junto aos órgãos de imigração na Espanha. E aí ela vai iniciar o processo para você lá. E aí você tem que cumprir os requisitos que eles vão pedir para você, tá? A vaga precisa estar autorizada no catálogo de ocupação de difícil cobertura, tá? Ou seja, então tem que ser uma vaga, como eu falei antes, de difícil cobertura, uma vaga que não tenha profissionais lá na Espanha e que eles precisem de profissionais fora da Espanha. Então, o trabalhador deve apresentar uma documentação pessoal
que para aplicar o visto, que aí já é outra coisa, não vou entrar na documentação. Aqui no canal tem um vídeo anterior falando sobre visto procura de trabalho da Espanha, e lá eu falo sobre a documentação. Então, dependendo do tipo de visto que você aplicar, a documentação pode variar um pouco, tá? Mas o visto de procura de trabalho formal, resumindo, lá na Espanha, a empresa precisa de profissionais. Ela tem que provar que não tem profissional lá, que tem uma escassez. Ela vai se registrar nos órgãos de imigração e aí vai abrir essa vaga e esse convite formal para você trabalhar, ok? E aí você precisa ter os documentos que serão solicitados lá, beleza? Ter formação adequada por cargo. A empresa também precisa estar regularizada e comprovar capacidade financeira para contratar. Ela não pode ter dívidas com o seguro social ou com impostos, né? E aonde você pode solicitar o visto? O processo, como eu falei antes, ele começa na Espanha. E uma vez aprovada a autorização de residência e trabalho, o candidato solicita o visto aqui no consulado. E com o visto aprovado, o trabalhador pode então viajar para a Espanha e iniciar o trabalho qual ele foi ofertado. O prazo de validade inicial é de até o ano, que pode ser renovado por 2 anos e depois por mais 2 anos, até obter a residência de longa duração, que é de 5 anos. Importante, o trabalhador que pede o visto diretamente, que inicia o processo, reafirmando, é a empresa espanhola. E a vaga precisa ser justificada como uma posição que não pode ser facilmente ocupada por espanhóis residentes. Quem quer trabalhar na Espanha, o que ele pode fazer para ter essa vaga formal de trabalho? Ele pode, obviamente, buscar oportunidades em sites como InfoJobs, o LinkedIn na Espanha, o CEP, que é o Serviço Público de Emprego, né? E aí você vai organizar o seu currículo em espanhol, no formato europeu. É bom você estabelecer contato com empresas que estão abertas a contratar estrangeiros. Outro tipo de aplicação é para profissionais altamente qualificados, tarjeta azul da União Europeia. A tarjeta azul da União Europeia é uma autorização de residência e trabalho concedidos a cidadãos não europeus que tenham alta qualificação profissional e receberam uma oferta de trabalho qualificada, bem remunerada na Espanha. Ele é semelhante ao Green Card dos Estados Unidos, mas é voltado para profissionais qualificados dentro da União Europeia. Quem é que pode solicitar esse tipo de visto? Você pode ser elegível se possuir um diploma universitário reconhecido ou experiência comprovada, equivalente a pelo menos 5 anos na área. Ter uma oferta de emprego qualificada, o salário oferecido for igual ou superior a 1,5 salário e meio bruto nacional. Gira em torno de 40 mil euros por ano, tá? Mas varia de acordo com o setor. Precisa estar fora da Espanha, legalmente dentro da Espanha, com o status que permita mudança de residência. Os setores mais comuns para a tarjeta azul é tecnologia da informação, TI, engenharia, medicina e saúde, finanças, pesquisa científica, educação superior. Quais as principais vantagens da tarjeta azul? Direito de residir e trabalhar legalmente na Espanha. Possibilidade de reunificação familiar. Né? Pode levar a galera aí que faz parte do seu ciclo familiar de primeiro grau. Após 18 meses, você pode se mudar para outro país da União Europeia com oferta de emprego. Então, ele é um visto diferente do outro de procura de trabalho, primeiro que eu falei, que a empresa da Espanha tem, né, uma vaga, ela vai fazer uma oferta formal de trabalho para você, e aí você só pode trabalhar lá. Esse aqui permite que você trabalhe na Espanha e depois mude para outro trabalho dentro da União Europeia. Tá? Ele é o caminho mais curto para a residência permanente, e o processo geralmente é mais rápido e simplificado. Ele não é o mesmo tipo de visto de estudante, porque é bom enfatizar isso, porque o visto de estudante ele parece, né, por questão de exigir o curso superior ou convalidação. Então, em resumo, o visto de procura de trabalho é um benefício temporário de 12 meses para quem estudou na Espanha, para que tenha tempo para buscar um emprego ou iniciar um projeto. Então, o visto de estudante
é para aquela pessoa que estudou ou convalidou e ele vai buscar emprego geralmente na mesma área, tá? Esse outro, a pessoa pede o trabalho, mas ele pode trabalhar fora da União Europeia, fora da Espanha, em outro país da União Europeia, né? Porque é uma autorização de residência e trabalho altamente qualificada, vinculada a uma oferta formal de emprego bem remunerada, beleza? O que é o visto nômade? O visto nômade é uma autorização de residência criada para estrangeiros que trabalham remotamente para empresas fora da Espanha ou como freelancers, permitindo viver legalmente no país enquanto continuam trabalhando online. Esse visto surgiu como uma lei de startups, aprovada em 2023 para atrair profissionais e talentos estrangeiros. Quem pode solicitar esse visto nômade? Você pode ser elegível se trabalha remotamente por uma empresa estrangeira, fora da Espanha, ou como freelancer com clientes principalmente fora da Espanha. O máximo de 20% da renda pode vir de empresas espanholas. Tem pelo menos 3 meses de contrato ativo com a empresa ou com os clientes. Ter experiência comprovada de pelo menos 3 anos na área ou formação superior compatível. Comprova a renda mensal de 2.700 euros. E apresenta comprovante de vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviço. E aí o restante são documentos que fazem parte da lista de documentos padrão, né? Seguro viagem, cobertura, né? Certidão de antecedentes e tudo mais. No Brasil, você pode solicitar direto no consulado, através aqui também da vistos e viagens. Se a pessoa já está na Espanha e estiver legalmente, como turista, ele pode fazer a troca para alguém que tenha um visto de nômade, tá? A validade também é de 1 ano, se solicitado fora da Espanha. Pode ser renovado por até 3 anos. Após 5 anos, pode solicitar residência de longa duração. Quais são as vantagens do visto nômade? Viver, obviamente, legal na Espanha enquanto trabalha remotamente. Possibilidade de reunificação familiar para cônjuge e filhos. E acesso a benefícios fiscais, regime fiscal para nômades. E pode viajar livremente pela zona de Schengen. Ok? Então é isso aí. Os vistos parecem um pouco confusos, né? A questão de solicitar sempre uma qualificação via faculdade, né, uma qualificação profissional, mas o visto nômade é para quem vai para a Espanha e de lá trabalha para uma empresa fora da Espanha digitalmente. Ele vai ter que comprovar que ele vai estar lá na Espanha durante todo esse tempo, trabalhando remotamente para as outras empresas. E aí tem todo um processo também com relação à empresa, tá, pessoal? Não é tão simples assim, não. Além desses tipos de visto, né, de qualificação, né, o visto de procura de trabalho por oferta formal, além de um profissional de alta qualificação ou alguém que é um digital, né, um nômade digital, qual a outra opção de um brasileiro ir para lá? Se ele for descendente, né, filhos ou netos de espanhol. Em alguns casos até bisneto consegue. As regras mudaram bastante nos últimos anos, principalmente com a Lei de Memória Democrática que foi aprovada em 2022. Então, quem tem direito pode solicitar nacionalidade espanhola por descendência, filhos de espanhol que sejam nascidos dentro ou fora da Espanha, netos de espanhol que emigraram, pode incluir bisneto em certos casos. Pessoas que se enquadram na Lei da Memória Democrática, que visa reparar direitos dos descendentes de exilados espanhóis de guerra civil e de ditadura. Tipos de nacionalidade por descendência. Nacionalidade por opção, para filhos espanhóis nascidos fora da Espanha, ou pessoas que tenham um vínculo direto, exemplo, netos, e que atendam aos critérios específicos exigidos por ele. Normalmente exige residência na Espanha por certo tempo, ou prova de laços culturais e sociais. Bom, outra coisa, a nacionalidade por lei de memória democrática, né, que é a lei de memória, direcionada a netos e bisnetos de espanhóis, que por razão política ou ideológica ou crenças religiosas, durante a Guerra Civil, tiveram que ir para lá. Então, tem o direito a um procedimento especial simplificado e prioritário para a obtenção da nacionalidade. Requisitos: comprovar o vínculo familiar com o cidadão espanhol, certidões de nascimento, casamento, etc. Então, essa pessoa ela quer ir trabalhar na Espanha, mas ela não se formou lá, ela não
está terminando um curso, né, não é estudante, portanto, ela não vai poder solicitar esse visto de busca de trabalho para estudante, porque o estudante está lá, ele tem a oportunidade de buscar trabalho dentro da área que ele está se formando. Então, ele também não é um profissional altamente qualificado, né, cuja uma empresa espanhola não tem mão de obra lá, então oferece a vaga para brasileiro. Então, ele também não se enquadra aqui. E ele não se enquadra em uma oferta formal de trabalho, né? E aí parece um pouco confuso, a oferta formal com o profissional altamente qualificado. Nos dois casos, o processo é iniciado na Espanha e a empresa ela precisa dar início ao processo e comprovar a vaga. Qual que é a diferença, então, de um para o outro? Um está ligado diretamente o profissional altamente qualificado está ligado principalmente à área de administração, gerência, com cargos altos, digamos assim. Então, ele vai trabalhar lá numa empresa espanhola e vai assumir um cargo alto. A busca por profissionais com oferta formal pode abranger outras áreas, mas sempre dentro daquelas divulgadas pelos órgãos consulares, pelos órgãos de imigração e que tem falta de mão de obra. Entendeu? Então, nem sempre vai ser um gerente, um CEO de uma empresa lá. Tá? Então, abre um pouco mais o campo. Se você não se enquadra nesses três, pode ser que você se enquadre em nacionalidade. E aí você busca o direito a estar lá. Ok? Então, resumindo, quando brasileiros podem aplicar na Espanha? Apenas quando concluírem uma graduação, mestrado ou doutorado em uma instituição de ensino superior na Espanha, ou estiverem legalmente na Espanha com visto de estudante durante o processo. O curso precisa de ter 180 créditos, pelo menos, que dá aproximadamente no Brasil 3 anos de duração, se você vai tentar convalidar o seu curso superior na Espanha. A solicitação é feita antes do vencimento do visto de estudante. Estão legalmente residindo na Espanha no momento da solicitação. Então, se a pessoa ela é estudante ou vai convalidar o diploma, se ela é estudante, ela tem que pedir o visto para buscar oportunidades de trabalho antes do visto vencer, e ela tem que estar legalmente lá. Tá? Se ela estiver legal, eu quero buscar emprego, acabei de me formar, mas não buscou a legalização, ela não consegue. Beleza? Então, brasileiros que não estudaram na Espanha ou que não têm diploma espanhol reconhecido não podem solicitar o visto. Se você não se enquadra nisso, pode buscar outras vias para trabalhar na Espanha. Quais vias? Visto de trabalho com oferta formal, tarjeta azul, né, que eu falei anteriormente, visto nômade ou a obtenção de nacionalidade espanhola. Beleza? O pessoal também quer saber, o consulado aceita aplicações fora do critério de visto de procura de trabalho? Pessoal, geralmente não, tá? O consulado costuma exigir o cumprimento rigoroso dos requisitos que eles pedem para cada tipo de visto, inclusive, obviamente, o visto para procura de trabalho. Se você não cumprir os requisitos básicos, por exemplo, não ter estudado na Espanha, o pedido pode ser recusado já na triagem inicial, né, sem sequer ser analisado em profundidade. Então, pode haver algumas exceções. Em alguns casos, o consulado pode aceitar a aplicação para que o processo seja formalmente registrado, mas a chance de recusa continua alta e é esperada se você não cumprir os requisitos. É importante lembrar que o consulado não é obrigado a aceitar pedidos que não cumpram os requisitos legais. A consequência de aplicar fora das regras é a negativa do visto, e isso pode gerar um histórico de recusa, né, que pode prejudicar você no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque já teve cliente me ligando falando assim, eu liguei numa empresa e a empresa falou que eu posso aplicar mesmo assim. Bom, o que é isso, pessoal? Isso aí são pessoas que querem que você contrate os serviços, mesmo sabendo que a sua chance é pouca. Eu prefiro não optar por isso. Por quê? Porque eu sei o quanto é difícil para os brasileiros dar entrada no visto, porque tem muito gasto, não é só assessoria, você vai ter que pagar talvez tradução de documentos, apostilamento. É um processo que você vai gastar um dinheiro. E se você já tem uma chance alta de negativa, o ideal é você esperar um pouco
né, para ver se tem outras formas de você aplicar. Então, por exemplo, dentro de um trabalho formal, ainda que um ou outro requisito você não consiga cumprir, pode ser que o consulado aceite e vai analisar um todo. Agora, se você não cumpre os mais importantes, né, como, por exemplo, ter uma empresa que te convidou formalmente lá, e se a empresa não entrou lá, então não adianta você entrar aqui, que vai ser negado antes mesmo de dar início, né, de receberem e analisarem o processo. Você se formou em uma determinada área e te informaram que tem vaga de trabalho lá. Ok, mas você não convalidou seu diploma, então para que você vai entrar com o processo? Mas o meu diploma é válido. É válido aqui, mas para lá ele não vai ser válido, e aí você não vai cumprir os requisitos que o consulado exige, beleza? Então, assim, hoje aqui eu posso aceitar processos? Eu aceitaria, mas sempre eu falo para o cliente, você não enquadra e tal. Se você tiver uma chance de enquadramento e quiser tentar o visto, obviamente eu vou ajudar, e a empresa aqui está para ajudar as pessoas, beleza? Mas muito cuidado com essas promessas que o pessoal faz, que pode aplicar, que pode aplicar, que pode aplicar. Tá? Não se enquadra todo mundo. Então, por exemplo, a pessoa aqui, eu trabalho com caminhão, sou caminhoneiro, tem vaga de trabalho lá para caminhoneiro? Pode até ter, mas você não se enquadra nos requisitos. Mas caminhoneiro pede diploma? Não pede, mas tem uma outra coisa que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, beleza? Então fica atento aí. Então, o que acontece? Existem órgãos de emprego na Espanha que divulgam as vagas, tá? Então, vamos falar principalmente do CEP e do GECO. Então, muita gente confunde o CEP com o GECO, achando que basta encontrar uma vaga em um site oficial para poder aplicar diretamente. Tá? Então, esse é um grande problema, né? É o que eu falei anteriormente. Então, a pessoa pesquisou em algum site e viu lá que tem vaga para caminhoneiro. E ela acha que ela pode aplicar diretamente para esse tipo de visto. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre o CEP e o GECO? O CEP é o Serviço Público de Emprego Estatal. É o órgão público de emprego na Espanha, atua, obviamente, dentro do território espanhol, promovendo política de emprego e ajudando empresas e cidadãos espanhóis residentes legais a preencher vaga de trabalho. Então, esse é o CEP. O CEP ele divulga vagas, inclusive para setor com escassez de mão de obra, chamados ocupações de difícil cobertura. Ele serve como intermediador entre empresas e candidatos que já estão legalmente na Espanha, com a nacionalidade espanhola ou sem a nacionalidade espanhola. Então, a pessoa que está lá, já que ele atende as pessoas dentro do âmbito espanhol, se é um brasileiro que está lá na Espanha, ele vai buscar trabalho olhando principalmente as fontes do CEP, beleza? Então, essa é uma questão. Agora, e o GECO, como é que funciona? As vagas no CEP não significam que o estrangeiro possa aplicar diretamente para ocupar essas vagas. Para estrangeiro fora da Espanha, o CEP só entra no processo quando há uma contratação formal com autorização de trabalho previamente aprovado pelo governo. Ok? Então é isso aí. Então o CEP divulga vagas para os cidadãos espanhóis ou quem não é espanhol, mas está legalmente na Espanha, ou ela ajuda as empresas da Espanha que precisam de trabalhadores a encontrar esses trabalhadores fora da Espanha. Mas não significa que, se você olhar uma vaga lá, por exemplo, para caminhoneiro, tem vaga para caminhoneiro lá, eu vou aplicar pensando nisso. Não. Então, como é que funciona o GECO? Gestão Coletiva de Contratações em Origem. O GECO é o programa oficial de contratação de trabalhadores estrangeiros. Então, essa gestão coletiva de contratação na origem, ele é mais voltada para trabalhadores fora da Espanha, diretamente em seus países de origem, regulado pelo Ministério de Migrações da Espanha. Empresas espanholas que enfrentam escassez de mão de obra podem solicitar autorização para contratar grupos de estrangeiros fora da Espanha por meio de, aí que está o negócio, por meio de acordos com determinados países. O GECO só é ativado com a autorização prévia do governo espanhol e funciona
em países com acordo bilateral com a Espanha. Então aqui vem a confusão, pessoal. Brasileiros que não se enquadram nos 4 primeiros tipos que eu falei, ok? Que não se enquadram. Não é estudante lá à procura de um trabalho dentro da sua formação. Não é alguém que tem um diploma e que tem uma oferta formal de trabalho. Não é um profissional altamente qualificado e não é descendente, aí ele vê uma vaga lá fora disso, ele não pode aplicar. Por que não pode aplicar mesmo tendo a vaga? Porque o Brasil não está incluído, o Brasil não tem acordo. O Brasil não faz parte dos acordos bilaterais. Então, o GECO é usado para trabalhadores agrícolas, sazonais, que também pode incluir vagas permanentes em setor com déficit de mão de obra, mas o Brasil não faz parte do acordo. Esse é o feeling do negócio, entendeu, pessoal? Então, se você é brasileiro, você trabalha em alguma área, você vai olhar no GECO lá, pô, tem vaga. Ok, mas o Brasil não faz parte do acordo. E como é que a gente sabe dessa questão desse acordo? Mas eu vou falar disso aqui rapidinho, peraí. Então, quais são, eu fiz um quadro comparativo aqui. Qual é a diferença do CEP para o GECO? O CEP é um órgão público de emprego na Espanha. O GECO é um programa de contratação coletiva no exterior. Qual é a finalidade do CEP? Promover empregos para residentes legais lá na Espanha. O GECO é para contratar estrangeiros. Ele publica a vaga? O CEP publica, mas o GECO não publica as vagas. Quem pode aplicar? O brasileiro pode aplicar no CEP? Não. E o brasileiro pode aplicar no GECO? Também não, porque não faz parte do acordo no momento. O CEP precisa de um trabalho formal, de uma oferta formal? Precisa, para residentes legais na Espanha. E o GECO? O GECO, sim, para empresas que iniciam o projeto. Tem vaga e inicia o projeto. Por isso que ela não divulga, né? Porque é a empresa que oferta. Serve para quem já está na Espanha? O CEP, sim. O GECO, não, porque o CEP ele é voltado para quem está na Espanha. O GECO é para quem está fora da Espanha. Além disso, o CEP é uma plataforma de emprego nacional. O GECO é para trabalhadores sazonais. Então aí é que tem mais vaga, aí é que trabalhadores brasileiros poderiam ir em maior número para lá, tá? O CEP exige acordo com o país de origem? O CEP não. Tá? Então, os profissionais que são qualificados dentro dos 4 que eu falei, não é questão de ter acordo com o Brasil, é questão de poder aplicar. Já o GECO precisa ter um acordo, precisa participar do acordo. Se não tem acordo, brasileiros não vão poder aplicar, beleza? E aí está aí para vocês, é um e-mail que eu recebi do consulado, mantendo sempre contato com eles lá. O novo regulamento de migração, Decreto Real 1155/2024, de 19 de novembro, que entrou em vigor em 20 de maio desse ano, regulamenta os chamados vistos de busca de emprego, em seus artigos 43, 44 e 45. Distingue-se entre aqueles destinados filhos netos de origem espanhola e aqueles destinados à busca de emprego em determinadas ocupações e áreas territoriais. Em ambos os casos, o sistema de seleção dos beneficiários e os procedimentos de apresentação das candidaturas serão reguladas pela portaria que aprova a gestão coletiva de contratação na origem. Ou seja, existe uma portaria que é divulgada pelos órgãos. Nessa portaria é que vai estar falando quais são os países que têm acordo, quais são as profissões que podem, que estão podendo fazer e etc. Essa portaria será aprovada periodicamente pelo Ministério de Inclusão, Segurança Social e Migração. Ou seja, pessoal, de tempos em tempos, eles soltam uma nova portaria. E aí, o que acontece? A última portaria, tá? Portaria, o Brasil não está na relação dos países que têm acordo. Então, por isso, tá? Que o Brasil não pode participar. Aqui outro e-mail dizendo que essa mesma portaria ministerial é onde se deve fazer a referência exclusivos dos vistos de procura de trabalho. Então, o consulado aqui me respondeu, né? O consulado respondeu algumas perguntas que eu fiz para eles, e ele respondeu que essa última portaria que está em vigor não fez menção a isso. O que eu perguntei para eles? Eu perguntei
porque não encontrei nenhuma menção do Brasil entre os países incluídos na gestão coletiva de contratação de origem. Isso significa que, por enquanto, brasileiros não podem solicitar o visto de procura de emprego. Então, eles colocaram que não faz menção a esse tipo de visto para brasileiros. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final desse vídeo. Ficou longo, mas é porque realmente o pessoal tinha muita dúvida e eu sei que ainda vai ter dúvida. A questão é, as pessoas que entram em contato com a Vistos e Viagens, elas estão sendo meio que catalogadas, digamos assim. E aí eu acompanho essa portaria. E se tiver mudanças na portaria e o Brasil for incluído, você será avisado. Então, se você quer ser avisado, entre em contato conosco pelo WhatsApp para que a gente coloque você no grupo do WhatsApp que vai receber essas informações. Então, fora isso, pessoal, muito cuidado com pessoas que te prometem entrar se você não cumpre pelo menos os requisitos básicos para a solicitação do visto de trabalho, tá bom? No demais, mais uma vez eu peço para você, mais uma vez eu peço para você, se inscreva aqui no canal, clique no sininho, não custa nada. Aqui na Vistos de Viagens, nós gostamos de ajudar as pessoas a conseguirem realizar o seu sonho de visto. Esperamos em breve poder ajudar você a tirar o seu visto de procura de trabalho, se você não se enquadra nos requisitos que eu falei nesse vídeo, a tirar o seu visto. Se você se enquadra, já pode entrar em contato conosco, vamos dar entrada no seu processo de solicitação de visto. Beleza, pessoal? Então é isso aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, divulga esse conteúdo, estamos aí para ajudar vocês. Um grande abraço e até lá!